Olá, pessoal. Estamos de volta com mais uma questãozinha do Colégio Naval. Uma questão relativa à teoria dos conjuntos, onde ele fala assim: considere os conjuntos X é igual ao conjunto dos X pertencentes aos naturais, tal que X é menor ou igual a 4. Tá? E Y contido em X. Quer dizer, Y é um subconjunto de X. O número de conjuntos Y, tais que 4 pertence a Y e 0 não pertence a Y, é. Bom, então, como é que a gente poderia resolver esse problema? A princípio, vamos descobrir quem é esse conjunto X. Esse conjunto X, ele é o conjunto de todos os naturais que são menores ou iguais a quem? Ou iguais a 4. Então, você vai ter o quê? Você vai ter como elementos desse conjunto o 0, o 1, o 2, o 3 e o próprio 4. Porque X é menor ou igual a quem? Menor ou igual a 4. Tá? Muito bem, então 5 elementos. Ora, ele fala que Y é um subconjunto de X. Y está contido em X. Quer dizer o seguinte, que todo elemento de Y é também elemento de X. Então, Y só pode ter o quê? Só pode ter esses elementos. Y não pode ter nenhum outro elemento que seja diferente desse. Tá? Bom, daí o que nós temos certeza? Nós temos certeza o seguinte, que o Y é um conjunto tal que o 4 pertence a ele. Tá? 4 pertence a ele. E o 0 não pertence a ele. Então, já tem duas situações aqui. Ó. O 0 não pertence a Y, tá? E o 4 pertence a Y. Certo? Bom, quantos subconjuntos nós teríamos nessa situação? Bom, quantos subconjuntos nós poderíamos ter nessa situação? Pode ser, por exemplo, que o Y só tenha um conjunto. Tá? Y só tenha um elemento. Y seja apenas formado pelo elemento 4. Tá? Conjunto unitário. Mas poderia ser que o Y fosse um conjunto que, além do 4, tivesse, por exemplo, 1. Conjunto com os dois elementos. E aí poderia ser também o 4, 2. Dois elementos. Ou poderia ser o 4, 3. Então estão aí os possíveis, né? Os possíveis conjuntos Y que são subconjuntos de X. Que tem o quê? Que tenham dois elementos. Mas eu poderia ter subconjuntos com 3 elementos, onde a presença do 4 está garantida. Eu poderia ter, por exemplo, 4, 1, 2. Mas poderia ter o 4, 1, 3. Ou poderia ter ainda o 4, 2, 3. Então aí você já está com mais, tá? 4, 1, 2. Ainda poderia ter o 4, 4, 1, 2, 4,
1, 3, 4, 2, 3. Ainda poderia ter mais algum com 3 elementos? Não, o 0 não pode. O 4 tem que estar, a presença do 4 vai variar esses 3. Bom, e a gente poderia ter um y ainda, formado por 4 elementos, que seria o 1, o 2, o 3 e o 4. Então, no total, nas condições do problema, nós teríamos o quê? 8 subconjuntos, com um elemento apenas o unitário 4, com 2 elementos eu posso ter esses 3, com 3 elementos eu posso ter esses 3 e com 4 elementos eu posso ter aquele único ali. Então, somando, você vai ter 3 e 3, 6, 1, 7 e 1, 8. A resposta seria a letra o quê? Letra C. Uma outra forma de raciocinar seria pensar o seguinte, que nós vamos ter um elemento fixo, que é o 4. Um elemento fora, que é o 0, ficariam esses 3. Então, para cada um desses elementos, nós vamos ter uma decisão. Ou ele pertence ou não pertence a quem? Ao conjunto Y. Tá? Repara o que eu estou falando. Estou falando o seguinte. O 0 está fora. Ele não pertence ao conjunto Y. O 4 com certeza pertence ao Y. Então ficaram 3 elementos, 1, 2 e 3, onde cada um terá 2 possibilidades. Ou pertence ou não pertence ao subconjunto que eu vou formar. Então, 2 possibilidades aqui, 2 possibilidades aqui e 2 possibilidades aqui. Certo? E daí, pelo princípio multiplicativo, você teria 2 vezes 2 vezes 2. Você teria 8 subconjuntos. Nesse caso, não haveria necessidade de escrever os conjuntos. Você poderia direto aplicar o princípio multiplicativo. Bom? Então, minha gente, espero que tenha ficado claro a explicação, que vocês tenham entendido direitinho, né? E caprichem lá nos amigos de vocês que vão fazer no sábado a prova do Colégio Naval. Dá um toque neles lá que o Intermate está dando essa força para o pessoal que vai fazer a prova do Colégio Naval, né, no sábado. Bom, um grande abraço, até a próxima.